Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E agora lockdown em São Paulo, várias cidades brasileiras aí com distanciamento decretado. E o que vai acontecer com o seu dinheiro? Mais especificamente, e os fundos imobiliários de shopping centers, né, que caíram tanto lá em 2020, será que vão cair de novo? Será que é um risco ou uma oportunidade de compra? Então fica ligado nesse vídeo aqui que eu preparei para você, que eu vou responder essa questão. Tá na hora de ganhar dinheiro ou de perder dinheiro na bolsa de valores? Vamos ver. E para ajudar a gente começar a responder todas essas questões, eu vou pegar o tiratema dos fundos imobiliários, né? Como que foi o desempenho dos fundos de papéis e dos fundos de tijolos na última semana? Vamos lá, os fundos de tijolos foram muito mal, ó, menos 2,33, enquanto os fundos de papéis aí também caíram, mas bem menos, 0,64. Então esse aí já é o primeiro reflexo do que a gente tem que ver hoje. Essa restrição, essa espécie de lockdown que está havendo agora, já atinge de cheio os fundos de tijolos, principalmente os fundos de shopping. Vou até colocar uma outra informação aí na tela. Vamos ver mais ou menos o que aconteceu em janeiro. Olha quais foram as principais quedas. Então a gente tem o HSML, a gente tem o XPMOLs, a gente tem o MAL11. Então só aqui nessas três primeiras grandes quedas a gente vê os fundos de shopping center, né? Por outro lado, quem está subindo mais uma vez aí os fundos de logística. E quando a gente vai para os fundos de papéis também a gente vê um desempenho bom aqui, todos esses fundos aqui, claro que tudo isso reflete a altíssima do IGPM, né? A inflação que eu não acho que deve seguir, né? E o que a gente já começa a ver aqui com essa pequena análise, né? A gente já percebe que os fundos eles estão bem precificados, né? Então são os fundos de papéis, são os fundos de logística que estão lá em cima. E quem que está caindo? Por exemplo, o shopping center. Então a gente precisa entender qual que é a sua estratégia como investimentos. Você pensa em valorização? Se você pensa em valorização, você tem que comprar barato. Então a gente tem que concordar que os fundos de shopping estão baratos. É óbvio que a gente não sabe quanto tempo que vai demorar para voltar, mas sim está bem barato e eu vou mostrar isso nesse vídeo aqui hoje. Para a estratégia de dividendos, talvez não seja a melhor classe, principalmente nesse momento aí de incerteza, mas comprar barato é sempre interessante e eu trouxe aqui algumas informações que eu não tinha visto em lugar nenhum, tá? Sobre os fundos imobiliários de shopping que podem te ajudar a essa decisão de comprar agora sim ou não, tá? Então todo esse vídeo aqui, ele vai ser baseado num relatório que a Levante preparou falando sobre o mercado de shopping centers e mais, fazendo uma recomendação específica de compra de um fundo imobiliário pensando na valorização dele de um shopping center, tá? Então dá só uma olhada nesse gráfico aqui que eu peguei que tá muito interessante. Olha só que interessante a variação média de vendas dos shopping centers, tá? Então a gente sabe que foi um período difícil, né, para os shopping centers, quando eles não têm pessoas circulando, né, quando não há esse movimento, né, o shopping foi fechado, realmente ele não vende, né? Até porque não é só aquela compra nos lojistas, né, mas o gasto com estacionamento, o gasto com cinema, todo esse tipo de gasto é lucro que vem para o fundo imobiliário e os investidores desse FII também ganham um percentualzinho do lucro disso tudo que circula lá dentro. Mas olha só que interessante, a gente teve com certeza o pior momento lá em março de 2020, ó. Esse gráfico aqui ele mostra quanto caiu o volume de vendas de um mês para o outro. Então em abril caiu 89% referente ao mês anterior. Tá? Então foi realmente um cenário ali muito grave. Em maio subiu um pouquinho, né? Quer dizer, foi prejudicial, mas não tanto. E depois a gente consegue ver que a média aí de 2019 até 2020 foi uma queda no número de vendas de 33,2% na média. E a gente consegue ver que no final do ano, outubro, novembro e dezembro, já teve uma queda também, só que bem mais branda, né? Na casa dos 16, 17% negativo. Então o que a gente consegue ver aqui com essa análise que a Levante fez? O cenário foi ruim? Sim, mas não foi o pior possível, né? Então poderia ter sido muito pior do que realmente foi. Agora a gente começa a se perguntar, será que isso está precificado quando você olha lá na sua corretora, no home broker, o preço dessa cota desses fundos imobiliários deveria ser o que está lá ou ele está sendo subestimado ou superestimado? Vamos falar disso agora. Eu tirei um print lá no meu celular do dia que foi decretado que seria feito o lockdown aqui em São Paulo, né? Pelo menos essa restrição mais ativa, né? Nem chega a ser um lockdown total, né? Mas aí a gente pode ver claramente, ó, que vários fundos imobiliários das maiores baixas do IFIX
tinha o MOL 11, o VISC, tinha o HSML, o XPML, então vários fundos imobiliários de shopping centers caindo, né? E aí a gente pode até começar a ver essa grande queda com uma certa oportunidade. Por quê? Que é comprar na baixa, né? Então a gente consegue ver que se o preço caiu, a gente pode voltar para aquilo que mais importa, é olhar os imóveis, né? Então se, por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário aí de logística, se ele estivesse no mesmo preço que o de shopping, é óbvio que eu compraria o de logística, né? Até porque tem uma perspectiva muito boa para esse momento, até no curto prazo. Agora, se o de shopping está muito mais barato, aí eu já começo a ver um certo potencial de ganho aqui, um prêmio por esse risco a mais, né? Então aqui eu preciso olhar o que agora? Preciso olhar aquele shopping center lá, exatamente aquele ativo que faz parte do fundo. Será que é um bom imóvel, bem localizado, bem gerido? Então esse é o fator primordial. E qual que é essa recomendação aí do melhor fundo imobiliário de shoppings? Então a recomendação é o FIRED Brasil Shopping, tá? Eu vou colocar aí na tela agora para a gente ver a precificação dos ativos. Olha que interessantíssimo, tá? Esses aqui são os principais fundos desse shopping então, tá bom? A Levante também preparou, mais uma vez eu digo, o relatório está aqui na descrição, você pode entrar lá para ver todas as informações desse fundo, desse relatório e dessa recomendação, mas eu preciso que vocês vejam essa última coluna aqui. Olha a variação do preço desses imóveis desde a última avaliação. O Shopping Penha, por exemplo, ele desvalorizou 8,6%. Já o West Plaza, ele subiu 11,8%. E a gente tem mais outros imóveis, por exemplo, o Shopping Moca, que é muito famoso para quem já mora lá na Zona Leste, que nem eu morei por muito tempo de São Paulo, sabe que o Shopping Moca é excelentíssimo, né? Quando ele foi inaugurado, ele acabou com a concorrência, né? Então ele tinha uma boa localização, as melhores lojas estão nesse shopping, também lazer. Então você vê que ele caiu 3,8% nesse período comparativo aí de um ano para o outro. Por que que eu acho que isso é extremamente importante? A gente precisa entender o quanto vale esse imóvel para ver se a cota desse fundo faz sentido ou não. Que os imóveis são bons, que em algum momento, quando tiver uma circulação de pessoas mais eficiente, né, em maior número, quando as vacinas forem realmente tomadas por todas as pessoas, esses bons imóveis, eles vão continuar sendo bons imóveis e aí eles vão voltar a dar lucro. Então faz sentido comprar por um preço barato se no futuro for mais caro? É isso que a gente precisa começar a olhar. Então, por exemplo, ó, a gente vai pegar qualquer shopping aqui, ó, o São Bernardo Shopping. A Cushman e Wakefield, ela é uma consultora de imóveis, né? Então eu até coloquei aqui o site para vocês verem. Então esses profissionais analisaram a concorrência, analisaram o mercado, analisaram a área, a região e falaram, olha, esse imóvel vale X reais. Como a gente está vendo aí nesse gráfico que a gente colocou na tela, é menos 3,78% do que o ano anterior. Então, na maior crise da nossa história recente aí, um bom imóvel desvalorizou cerca de 3 ou 4%. Não é tão grave assim. Então, com certeza, os fundos imobiliários de shopping estão baratos, né? Vou até colocar aí na tela mais uma informação, né? Eu peguei aqui um ranking com os principais fundos imobiliários da Bolsa, né? Então, se a gente pegar só esses aqui que tem mais que R$1 bilhão, todos eles estão com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, estão mais baratos do que realmente custam, valem esses imóveis aí no mundo físico, tá? Então, se você pensa em valorização, recomendo que você veja esse relatório que está aqui na descrição, que tem todos os detalhes sobre o que é o RED, os shoppings do Brasil, o que é esse fundo, qual que é o código dele, até que preço comprar, qual é o valor justo dele, porque não vale você comprar também a qualquer preço, beleza? Então, recomendo que você compartilhe esse vídeo aqui com os seus amigos, já se inscreve aqui no canal, são 3 vídeos por semana. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal.